Olá! Nesta edição do Estúdio MPSP, nós recebemos a visita do promotor de justiça César Martins, promotor de habitação e urbanismo do Ministério Público de São Paulo, aqui na capital. Doutor, o carnaval se aproxima e, como todos os anos, o senhor está tendo muito trabalho aí, né, para cuidar dessa questão. O que o senhor pode adiantar para o público? Como é que o carnaval está sendo organizado em São Paulo agora em 2019? O carnaval começou a ser organizado, na verdade, no ano passado. Nós tivemos uma preocupação de pegar e estabelecer os contatos a partir de uma reunião devolutiva em que foi feita uma análise do carnaval de 2018. Por conta dessa reunião, foram feitos vários preparativos que culminaram na reunião que foi feita agora recentemente. Nessa reunião foram chamadas associações, os blocos, para que eles pudessem ouvir exposição feita pelos órgãos que são responsáveis pela organização. Nós teremos um carnaval, ao que tudo indica, maior do que tivemos no ano passado. E quando eu digo maior, eu me refiro exatamente aos megablocos que são objeto de atenção direta do Ministério Público. Sem dúvida. Eles vão estar em novas regiões também. Foi feita uma reavaliação e dentro dessa reavaliação, a Avenida 23 de Maio, ela acabou tendo de ser substituída. Ela foi substituída pela Avenida Tiradentes e pela Avenida Marquês de São Vicente. Certo. Nós temos também novidade em planejamento na área de Pinheiros, certo, em que parte do que era feito na Avenida Brigadeiro Faria Lima vai ser feito agora na Berrini. Perfeito. O que a gente percebe que a sua preocupação central é orientar aí as autoridades, né, solicitar, recomendar que elas organizem, especialmente esses megablocos, né, esses desfiles em regiões da cidade apropriadas para receber esse tipo de evento, evitando assim aquele velho confronto que até originou o inquérito, né, em que o senhor trata dessa questão do carnaval entre o folião e o morador. É mais ou menos essa, né, a direção aí que o senhor imprime aos trabalhos? O propósito é justamente tentar fazer a conciliação disso. Então, por isso, inclusive, no segundo semestre do ano passado, algumas reuniões foram feitas para poder ouvir justamente as reivindicações, tanto da parte dos blocos quanto das muitas associações que são afetadas por esses desfiles. O propósito é exatamente esse e o principal, por isso que a reunião foi feita nesta ocasião. Certo. Antecipar informações. Nós ainda estamos um pouco distantes do carnaval, então as informações vindo já neste momento, elas dão uma possibilidade, inclusive, de um melhor preparo por parte dessas associações e dos próprios blocos. Do ponto de vista da Prefeitura, ela tem debatido a questão, analisado tecnicamente e visto da maneira que melhor pode ser executado. Existe uma somatória, na verdade, de órgãos que participam, é extremamente complexo, envolve o Estado e o município. Sem dúvida. Mas nós tivemos, ao longo desses 2 últimos anos, experiências bastante promissoras, muito bem conduzidas. Eu espero que para esse ano nós possamos reproduzir isso, para que se possa prestar, na verdade, um carnaval seguro, um carnaval mais organizado, mesmo porque os anúncios que foram estabelecidos são de que ele terá maiores proporções do que de 2018. Perfeito. Doutor, no plano municipal nós temos a continuidade de uma gestão, né? Prefeito Bruno Covas. Já no governo do estado, que também participa efetivamente do carnaval em São Paulo, Polícia Militar, por exemplo, né? Uma corporação estadual, nós temos uma troca de comando, vamos dizer assim. Isso de alguma forma traz algum tipo de preocupação da sua parte ou a sua expectativa é que haja entendimento, coordenação entre todos os atores e tenhamos um carnaval tranquilo em 2019? A Polícia Militar ela teve uma preocupação interessante porque eles mantiveram, mesmo com a mudança na cúpula da Polícia Militar, eles mantiveram a mesma estrutura. Perfeito. Então, no Comando do Policiamento da capital, as mesmas pessoas fazem a execução do planejamento. E eles estão aprimorando e fizeram algumas reivindicações, a própria Polícia Militar fez algumas reivindicações e elas encontraram uma acolhida por parte da Prefeitura nesse novo planejamento. Então eles estão bastante afinados e o resultado deve ser bastante positivo. Perfeito. Doutor, se eu não me engano, já é o 4º ou 5º ano que o senhor trabalha nessa frente, né? Desde que houve o que as pessoas chamam de renascimento do carnaval de rua em São Paulo. Como é que é o papel do Ministério Público, né? E por que cabe ao Ministério Público fazer a interlocução, né,
o entendimento entre esses diversos setores que, em muitas ocasiões, têm expectativas diferentes. O Fulhão, por exemplo, se ele puder ficar até tarde da noite, ele prefere. Já quem está preocupado com segurança quer ser mais restritivo. Como conciliar esses diversos interesses, doutor? Na verdade, os trabalhos que acabaram se envolvendo com o Carnaval, eles foram iniciados por causa da Vila Madalena. Não fui eu propriamente quem os iniciou. Foi o Dr. Maurício Ribeiro Lopes. Ele teve o protagonismo, na verdade, e depois eu dei continuidade ao trabalho que ele havia desenvolvido. Pois muito bem, ao longo desse período, aquela condição que ele havia identificado, que era exatamente do conflito entre as pessoas que querem estar concentradas num local, e depois o conflito com os moradores, esta composição, ela só é feita através do estabelecimento de regras muito claras. No caso específico da Vila Madalena, houve a instituição de uma ASAI, e por conta dessa ASAI houve um controle, e esse controle propiciou condições de solução do conflito. Na verdade, houve condição de coexistência, mas com essa imposição de normas. Isso foi reproduzido para outras regiões. Certo. No caso, a Brigadeiro Faria Lima é hoje a que tem o ponto maior de destaque e a de maior atenção para o Ministério Público. O objetivo é justamente evitar esses conflitos. Obviamente, há necessidade de compreensão por parte de todos os implicados, e isso é feito através de um processo de negociação. Essa negociação, ela tem sido muito profissionalmente feita pela Prefeitura na composição ao longo do ano inteiro, de maneira que nós tenhamos condição de propiciar às associações, que são os moradores, Sim. e aos blocos, uma condição em que eles não precisem entrar em atrito. Perfeito. Doutor, me parece que o senhor dá muita importância ao princípio da resolutividade, né? Ou seja, o Ministério Público tem que resolver os problemas. Se é pela via judicial ou não, isso é uma outra conversa. É curioso que, o senhor me corrija se eu estiver enganado, nesse caso específico do Carnaval não houve ajuizamento de ação até o momento. Não houve ajuizamento. Na verdade, eu entendo que nós só devemos ir ao judiciário em situações de conflito que não haja nenhuma possibilidade de composição extrajudicial. O ajuizamento da ação, ele acaba tornando muito formal o procedimento, então eu não vislumbro neste momento e nem futuramente, de forma assim imediata, a necessidade de ajuizamento de ação, porque tem o sentido, na parte de todos, um processo de cooperação. Inclusive, vamos falar das associações. As associações, elas têm contribuído muito dentro desse processo, apontando aquilo que elas veem como sendo incorreto, fazendo reivindicações e também fazendo sugestões. No caso dos blocos, eu tive a oportunidade de conversar muito com eles ao longo do segundo semestre do ano passado, vi as reivindicações deles e as dificuldades, inclusive verificando que não existe uma homogeneidade. Nós temos 3 situações muito bem claras para os blocos. Interessante, blocos não é algo locais, temos blocos profissionais e os megablocos. As realidades dessas 3 situações são muito distintas. Os impactos que são produzidos também são diferentes, e é por isso que a promotoria ela está diante dos megablocos com a sua maior atenção, porque potencialmente eles são os que podem ter maiores problemas, eles podem ter maiores impactos ambientais, e eles são a fonte maior de preocupação para a própria prefeitura e para as comunidades e associações. Pois eles se caracterizaram no ano de 2018 com números muito elevados. Sem dúvida. Então nós tivemos blocos como o Acadêmico Baixa Augusta, o desfile da Daniela Mercury e da Cláudia Leite, em cada qual eles tiveram 1 milhão de pessoas. É muita coisa, é muita coisa. Doutor, o senhor fez referência a esses blocos locais, né, com menos gente, mas também com, potencialmente podendo incomodar, né, os moradores. Essas pessoas, esses moradores de bairros mais distantes do centro da capital, eles também podem acionar a promotoria, mesmo não tendo participado da reunião? Como é que funciona? O senhor está aí aberto a ser demandado? O que essas pessoas têm que fazer se elas detectarem algum problema em potencial? Os pequenos blocos, eles estão em todos os lados, não é só na região central. Então, na verdade,
Na mesma região em que nós temos megablocos, nós também temos blocos pequenos. Eles não estão no mesmo espaço físico, mas Sim. estão na mesma região. Perfeito. Isso, inclusive, é uma das fontes de preocupação em termos de planejamento, para que não haja coincidência. Pois bem, eles têm o acesso à promotoria indistintamente, se trata de pequenos, de médios ou de grandes blocos. Para os pequenos blocos, evidentemente, a solução ela é mais no âmbito da própria subprefeitura do que propriamente no Ministério Público. Perfeito. Porque o tipo de planejamento não é um planejamento especial. O planejamento para um megabloco, esse sim é especial, porque ele interfere na mobilidade da cidade, ele é potencialmente gerador de perturbação de sossego em função não só do número, mas dos tipos de equipamentos que são utilizados. Então, evidentemente, ele é o foco de atenção direta. Mas existem situações, evidentemente, que podem ser objeto de apreciação e essa apreciação ela vai poder ser feita através do próprio sistema de atendimento ao público da promotoria, em que nós somos em 6 promotores. Diariamente sempre há um promotor de plantão para esse tipo de atendimento, então esse atendimento será feito com toda certeza. Perfeito, doutor. Eu agradeço muito a sua presença, quero parabenizá-lo pelo trabalho, né, na promotoria como um todo, porque o carnaval ultimamente tem sido uma preocupação da cidade e graças à intervenção do Ministério Público, a gente vê que ano a ano podemos apontar uma evolução em termos de organização. E agradeço também a sua audiência. Até a próxima edição.